Prezados, o intuito deste vídeo é demonstrar o passo a passo de como utilizar a função de sondagem no Cisco Webex. Esta funcionalidade nos ajuda a fazer pesquisas ou votações com os participantes de uma determinada reunião. Para melhor compreensão, vamos dividir em dois módulos. Neste primeiro, vamos ver como criar a pesquisa ou a votação. E no segundo módulo, que será bem mais rápido, nós veremos como realiza-se a votação em si. Muito bem. Então, a criação de questionários, ela fica a cargo de quem está como organizador da reunião, ou secretário da sessão, ou alguém designado pelo presidente. No caso aqui do nosso exemplo, eu sou o organizador da reunião, e embora não tenha mais ninguém aqui na sala que eu abri, eu vou demonstrar como habilitar e criar os questionários para a posterior votação dos participantes. Muito bem. Para habilitar a funcionalidade, o responsável pela sala ele vai aqui no menu Exibir do Cisco, navega até a opção Painéis, daí ele vem em Gerenciar Painéis. Clica aqui e ele vai abrir a gerência de painéis. O sondagem ele tem que estar aqui do lado direito, dessa forma. Mas imagine que você abra essa janela e o sondagem esteja do lado esquerdo. Você clica sobre ele, seleciona ele e clica em adicionar. Pronto, ele vem para cá. Uma vez aqui do lado direito, significa que ele está habilitado, pronto para ser usado. Mas para fazer com que ele apareça aqui do lado direito no menu, é necessário clicar aqui no menu Mais Opções, aqui nos três pontinhos. Clica aqui e vai em Sondagem. Uma vez clicado aqui, ele abre o painel então da elaboração de questionários. Pode-se notar que nós temos três tipos de perguntas que podem ser feitas para os participantes. Múltipla escolha, única resposta, múltipla escolha, mais de uma resposta, ou resposta curta. A opção resposta curta, ela requer uma resposta discursiva, portanto uma resposta, embora curta, mas discursiva e de opinião do participante. Mas nós vamos fazer dois exemplos práticos nas duas primeiras opções, que são múltipla escolha, única resposta e várias respostas. Imagine então que nós estamos numa reunião do Pleno do TJ e todos os desembargadores estão reunidos de forma remota. E agora foi lido um determinado processo e é aberta uma votação onde as opções de escolhas são voto com o relator ou voto com divergência. Então veja que é apenas uma opção. Assim nós escolheríamos este tipo de pergunta e clica-se no novo para fazer a pergunta. Seria algo mais ou menos assim: como vota o desembargador? Depois que a gente dá o Enter aqui, o Cisco ele já entende que a pergunta foi feita, então ele passa para as opções de resposta, certo? A primeira opção seria com o relator, e aí você dá o Enter novamente, ele já enumera esta resposta como opção A, e a resposta seguinte como opção B, ou com divergência. E se tivesse outras opções, opção C, opção D e assim por diante. Nós temos apenas duas opções. Muito bem. Após a definição da pergunta e das opções de resposta, o botão aqui Opções, ele me dá as opções de definir por quanto tempo a sondagem, a pesquisa ou a votação, ela ficará disponível para os integrantes. Ele vem com 5 minutos por padrão, mas eu posso definir 10, posso definir 15, mas vamos deixar aqui com os 5 minutos padrão. E essa opção de exibir o temporizador é que o temporizador será exibido de forma regressiva aqui para o organizador. Assim ele vai poder controlar o tempo. Muito bem, até esse ponto aqui, os participantes da reunião ainda não estão vendo nem as perguntas e nem as respostas. Elas só ficam disponíveis para os participantes a partir do momento em que o organizador ele clica em abrir sondagem.
Uma vez clicado aqui, veja o que acontece. A partir de agora, a sondagem, ou a pesquisa, ela está disponibilizada para os demais participantes da reunião. Se eu tivesse participantes aqui, até exibiria como esta opção aparece também para os participantes. Mas, por aqui, através deste painel, o organizador pode acompanhar a votação e mensurar os percentuais à medida em que os votos são lançados. Pode também acompanhar o tempo de disponibilização e caso a votação atinja os 100% antes do tempo, ele pode até encerrá-la clicando em encerrar sondagem. Se não for clicado no botão aqui encerrar sondagem, ela encerrará automaticamente ao final do tempo pré-estabelecido. Muito bem. Imagine que nós já chegamos nos 5 minutos. Eu vou encerrar a sondagem aqui apenas como exemplo. Encerrando a sondagem, note, o resultado da votação ele poderá ser compartilhado com os participantes, clicando em compartilhar com os convidados. Olha, eu posso compartilhar com os convidados aqui e clicar em aplicar. Uma vez que eu faça isso, o resultado desta votação, seus percentuais, aparecerão para todos os que estão presentes na reunião e todos já saberão de pronto o resultado da votação. E é claro, após a exibição do resultado da votação, eu posso também salvar esta votação em um arquivo que ficará disponível no computador para uso posterior. Posso utilizá-lo depois até como documento, inclusive. Agora vamos a um segundo exemplo prático. Imagine que nesta mesma reunião do Pleno está sendo feita indicação para magistrados atuarem no Tribunal Regional Eleitoral. Nesse caso, imagine que cada desembargador poderia votar em até 3 nomes diferentes. Nesse caso, nós vamos utilizar a segunda opção de pergunta, que é respostas múltiplas. Aí a gente pode vir aqui, editar perguntas, salvar as perguntas. Não quer salvar os resultados da sondagem? Se fosse interessante, né, eu salvaria os resultados da sondagem para uso posterior, mas nesse caso aqui não vou nem salvar. Então, vou criar um novo, aqui, múltipla escolha, mais de uma resposta. Novo. Deixa eu limpar tudo. Então, mais de uma resposta. Novo. Então, vamos lá. Indicação para o TRE. Dou Enter, ele já sabe que eu vou para as respostas. Então, opção A, João. Opção B, Maria. Opção C, Paulo. Opção D, Cláudio. Opção E, Sara. Lembrando, obviamente, que são nomes fictícios. Nesse caso, após eu abrir a sondagem, esta pesquisa ela ficará disponível, então, para todos os participantes. Aqui ainda não há uma possibilidade de eu limitar. Por exemplo, eu tenho 5 opções, mas eu não tenho como limitar os participantes a darem apenas 3 respostas. Mas esta seria uma regra, né, da indicação, já previamente conhecida por todos, e qualquer pessoa que assinalasse 4 respostas, por exemplo, teria o seu voto invalidado. Então, todos sabendo que podem escolher até 3 pessoas, escolheriam então 3 pessoas, votariam em 3 pessoas diferentes. Vamos ver um exemplo de como ficaria a visualização da votação para o caso de alguém que entrasse na reunião. Vamos entrar aqui na reunião através dessa outra conta, iniciar reunião. Imagine que, olha só, eu estou entrando na reunião e eu já tenho estas 5 opções de resposta. Então, supondo aqui que eu votaria no João, no Paulo e na Sara. Eu clico em enviar e aí eu votei, não posso votar novamente. E olha só, aqui eu já tenho, né, para o organizador, ele já viu que uma pessoa votou e já tem esses pré-resultados aqui. Então, à medida que todos votem, as barras se alteram, a porcentagem se altera e ao final da votação, o tempo se esgotando, ninguém pode mais votar, ou o secretário, ao perceber que todos votaram, né, ele pode encerrar a sondagem. Encerrando a sondagem,
aí fica disponível para compartilhar com os convidados os resultados da sondagem. Olha só. Eu quero compartilhar com todos os participantes o resultado da sondagem ou da votação. Uso esta opção, clico em aplicar. Lembrando mais uma vez que toda esta operação ela é feita no Cisco Webex do organizador ou secretário da reunião. Os demais participantes só visualizam a votação após o momento em que o organizador clica no abrir sondagem. Nós vamos fazer um outro vídeo demonstrando como aparece a votação para os participantes. Vamos colocar mais pessoas aqui na sala para fazer esta demonstração de uma forma mais próxima da realidade. Espero que todos tirem proveito e logo mais enviaremos um outro vídeo.